E aí, pessoal, vamos aqui para mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai aprender como fazer a configuração de tecidos voais, né? No caso, tecido voal de cortinas, né? Então a gente vai aprender como configurar aqui uma cortina de forma extremamente realista, tá? Bom, eu resolvi trazer esse vídeo porque eu vejo muita gente com uma dificuldade enorme para configurar esse tipo de material e eu vou descomplicar isso aqui para vocês, tá? Então a gente vai fazer aqui um fluxo de trabalho muito prático, muito dinâmico e a gente vai conseguir atingir um excelente resultado aqui. Vocês vão gostar bastante desse tutorial, tá bom? Bom, então, antes da gente dar início aqui à nossa aula, eu vou pedir para você se inscrever no canal, caso você ainda não seja um inscrito aí do canal. Se inscreva, ative as notificações e deixe o joinha no vídeo aí que eu tenho certeza que você vai gostar bastante desse tutorial aqui, tá? Bom, então vamos lá, dando início aqui à nossa aula, né? Bom, então a gente vai configurar aqui essa cortina, tá? Através do material voal, né? Um tecido voal, que é um tecido, né? No caso, um tipo de material muito utilizado, principalmente em projetos de interiores, tá? E antes da gente começar aqui a configurar na prática, é muito importante que a gente tenha referências, né, de como esse tecido se comporta na vida real. Então, para tanto, eu vou abrir aqui algumas referências, né, que eu deixei separado, só para a gente poder entender como que o material realmente se comporta, né? Então, o material voal é basicamente esse aqui, pessoal. A qualidade aqui da imagem não está muito boa, mas já dá para a gente entender, né, o seu comportamento físico. Então, ele geralmente é um tecido bem clarinho, né, como a gente pode observar aqui na referência. E ele tem uma certa translucência, né? No caso, ele é meio translúcido, de modo que a gente consiga ter a passagem da luz sobre o tecido, de modo também que a gente consiga observar um pouco do que acontece na parte exterior ao ambiente, da forma como a gente está vendo aqui nessa referência. Ó. Então, aqui eu consigo perceber que a luz está entrando no ambiente, né? De fato, porque o ambiente está bem claro. E a gente consegue ver também, ó, através da cortina, né? Aqui, por exemplo, as árvores, né? Essa árvore aqui no fundo, por exemplo. Então, ele tem essa característica, tá? Então, ele é bem claro e tem muita translucência, de modo que a luz transpasse o tecido e ilumine, né? Clareie o ambiente. Olha só que legal. Então, ele vai ser sempre mais ou menos assim, pessoal. Clarinho, com a translucência, né? No caso, mais transparente, de modo que a gente consiga ver o que está passando, né? Na parte externa do ambiente também, tá bom? Bom, entendendo, né, no caso só para dar uma observada mesmo aqui no comportamento do material, vamos então fazer a configuração dele aqui na cena, tá? Então estou aqui, ó, com a cortina aqui já está com o material aplicado, só que esse material aqui, pessoal, ele está sem nenhuma configuração, olha só. Então ele está apenas aqui com uma cor definida, né? E a gente vai agora então configurar esse tecido de forma mais realista, tá? Eu vou te mostrar duas formas, tá? Uma forma bem básica, que atinge um resultado até interessante, e depois uma forma um pouquinho mais avançada, que a gente consegue um resultado muito mais real, tá bom? Bom, então vamos começar pela forma mais básica, tá? Que vai ser da seguinte forma. A primeira coisa, a gente vai definir aqui no Diffuse um material fall-off, tá? Para a gente poder reproduzir a propriedade do tecido em si, que seria os nuances, né, que geralmente tem nos tecidos. Geralmente, quando você vê um tecido, a gente vai ter uma parte mais clara, né, do rebatimento da luz, e uma parte mais escura, onde a luz não rebate totalmente, tá? E a gente reproduz essa propriedade através aqui, ó, do material fall-off, né? Que seria aqui esse material. Então, para a gente adicionar ele, a gente clica aqui no slot e coloca aqui, ó, fall-off. Como que ele vai se comportar, né? Aqui na parte mais central vai ser a área, né, onde não vai receber tanta iluminação. E a parte aqui mais clara vai ser a área que vai receber mais iluminação, tá? Então a luz geralmente ela tem um rebatimento maior nas áreas perpendiculares ao posicionamento da luz. Então imagine isso aqui como se fosse uma esfera, tá? Onde aqui, ó, na parte central, a nossa visão, né, no caso a chegada da luz, ela não vai ter tanta influência no objeto. Enquanto aqui, perpendicular ao posicionamento da luz, ele vai ter mais influência da iluminação, tá? Então, como que a gente ajusta, né, esse valor aqui? Geralmente, a gente vai colocar aqui na cor A, cor mais escura. Então, aqui, ó, como o nosso material é branco, a gente não vai deixar ele aqui, ó, preto da forma como tá. Então, vou colocar aqui um branco, um valor de 150, que seria mais ou menos um cinza, né? Mas a gente nunca deixa, né, o material 100% branco. A gente sempre vai trabalhar esse nuance aqui, tá, pessoal? Vou colocar aqui cinza, né, o valor de 150 aqui no RGB.
E aqui na cor B, vou abrir aqui, ó, e vou deixar um pouquinho mais escuro, tá? Então, vou colocar aqui o valor de 220 no RGB. E ele vai ficar com essa característica aqui, ó. Ok? Bom, definida aqui a cor do material, então, vamos mandar um render, né? Para a gente ver como que ele está se comportando aqui no nosso modelo. Então, vou mandar renderizar e vou guardar o render finalizar aqui para a gente ver o resultado. Então, vamos aguardar. Bom, ok, finalizou. Vou salvar aqui no histórico. E percebam o seguinte, pessoal. Nós cortina aqui configuramos o tecido dela, né? No caso, a coloração do tecido com a propriedade de fall-off, que é característica do tecido. Só que, olha só, né? Então, a gente tem aqui, bem dizer, um blackout, né? Nem uma cortina voal, porque a gente não está tendo passagem de luz pela cortina, tá? Então, aqui agora a gente vai começar as configurações ideais aí para a cortina, né? No modo básico, como eu disse também anteriormente. Então, aqui, o que a gente vai fazer, pessoal? Para que a gente tenha a passagem de luz aqui pela cortina, a primeira coisa que a gente deve fazer é atribuir aqui, ó, colocar um atributo de translucência no material, tá? É com esse atributo que a gente vai fazer com que a luz transpasse o tecido, de modo que ele ilumine o nosso ambiente de maneira geral, tá bom? Então, vou clicar aqui, ó, translucência, certo? E ele adiciona para a gente essa layer aqui, ó, translucência, tá? E aqui a gente tem algumas características, por exemplo, se eu deixar aqui na cor mais escura, o que ele vai fazer? Ele vai remover a translucência, né? No caso, quanto mais perto aqui, ó, da cor preta, né? A gente tira totalmente a translucência, mesmo que o layer esteja ativado aqui, né? E quanto mais próximo aqui tiver da cor clara, maior vai ser a translucidez, né? No caso, a translucência aqui do nosso material. Ou seja, mais luz vai passar aqui por ele de maneira geral, tá? Bom, então aqui, pessoal, de parâmetro, eu nunca gosto de deixar 100% branco, tá? Porque quando a gente deixa 100% branco, a gente realmente vai ter mais passagem de luz aqui pela cortina, né? Pelo material. Porém, a gente vai acabar tendo alguns estouros no material aqui da cortina que fica um pouco difícil, né? Da gente poder fazer o controle de maneira precisa, por assim dizer. Então, como dica aqui, pessoal, sempre diminua um pouco aqui esse valor, tá? Então, pode colocar aqui, ó, mais ou menos pela metade, ou até mesmo o valor padrão. Então, o valor padrão aqui, ele fica mais ou menos aqui, ó, em torno de 200, tá? No RGB. Ele vai ficar com essa característica aqui, aproximadamente, tá bom? Bom, feito isso, então, vou mandar um render aqui, né, para a gente ver o resultado aí dessa alteração, né, adicionando o atributo de translucência no material. Então, vou clicar aqui para renderizar e vamos guardar o render finalizar aí para a gente ver o resultado, né, e fazer o comparativo com essa outra imagem. Então, vamos aguardar. Bom, pessoal, finalizou aqui mais um render e olha só que legal, né, o resultado que a gente já conseguiu atingir aqui. Já ficou bem similar, né, por assim dizer, com a referência que a gente tinha observado, onde a gente tem a luz transpassando e a cortina fica de fato mais clara, né, por conta do rebatimento de luz que está ocorrendo nela, tá? Bom, vamos salvar aqui então no histórico. E o que está faltando, né? O que está faltando aqui para a gente poder ter esse material mais realista, né, mais condizente ali com o material de tecido voal? O rebatimento de luz aqui, pessoal, o que acontece, né? Ele se dá no material, mas a gente não tem uma passagem de luz precisa sobre o material. A gente acaba tendo, sim, o ambiente um pouco mais claro, né? Mas a gente não tem uma passagem de luz tão evidente sobre aqui o nosso material de cortina, né? Comparando até aqui, ó, com a imagem anterior, olha só o ganho de iluminação que a gente já teve, né? Só de adicionar o nosso atributo de translucência. Então já ficou bem melhor, né? Só que dá para melhorar, né, gente? E aqui a gente tem que levar em consideração que para o material voal a gente precisa também ver um pouco do exterior do ambiente, né? No caso, parte externa ao ambiente que a gente está localizado, tá? Então, como que a gente traz, né? Como que a gente adiciona essa propriedade para a gente ver o exterior lá fora, de modo que a gente faça a luz transpassar melhor aqui sobre o nosso material. Bom, pessoal, para tanto, a gente vai vir aqui, ó, em opacidade, tá? É justamente aqui que a gente vai adicionar o atributo para a gente poder deixar o nosso material aqui, ó, transparente de fato, tá bom? Então, aqui, como que funciona, né? O valor aqui, ó, ele vai de 0 a 1. Então, quanto mais próximo de 1, menos opacidade a gente vai ter no nosso material, né? No caso, a opacidade é igual a 0. E quanto mais próximo de 0 aqui, ó, mais opaco, né? No caso, mais transparente, vai ficando o nosso material, por assim dizer, tá? Então, eu vou deixar aqui, ó,
a gente vai baixando um pouco o valor, né? Vou deixar mais ou menos aqui em 0,85, por exemplo, para ele ficar um pouquinho mais transparente, né? Dando o efeito voal que a gente está buscando de fato aqui para o nosso material, tá bom? Então vou deixar só assim mesmo e vou mandar outro render para a gente ver o ganho que a gente vai ter aqui na finalização dessa forma básica de configurar esse tipo de material, tá? Então vou mandar renderizar e vou guardar o render finalizar aí para a gente poder ver o resultado. Então vamos aguardar. Bom, pessoal, finalizou aqui o render e olha só que legal, né? Agora sim, a gente tem ali atribuída a característica, né, do nosso tecido voal. Então, vou salvar aqui no histórico só para a gente ver direitinho o que houve aqui com a nossa cena, né? E comparar com a imagem anterior. Então, antes, pessoal, a gente já tinha aqui, ó, a característica, né, de translucência, de fato, mas a gente tinha pouca iluminação transpassando a nossa cortina, né? E por conta disso, nosso ambiente aqui, ó, ainda estava um pouquinho escuro, né? E depois que a gente adicionou a opacidade, olha só, a gente deixou o nosso ambiente mais claro, bem mais claro, né? Porque a luz transpassou melhor sobre o nosso material. E a gente agora passa a ver alguns nuances ali, ó, da parte externa aqui na janela, né? Então aqui, ó, a gente consegue ver alguns galhos ali das árvores, né? Da iluminação. Aqui, ó, a gente vê ali o finalzinho do piso. Aqui a gente consegue ver um nuance ali, ó, do detalhe da porta, né? No caso do perfil da porta, por assim dizer. Coisa que a gente não tinha quando a gente não estava ali, ó, com a ativação da opacidade. Então, olha só. Vou jogar aqui para cima também. Olha aqui essa parte das árvores, né? Olha só. Então, com isso a gente tem o nosso material mais realista. Então, olha só. Esse aqui é o resultado, né, que a gente atingiu, mas ainda não é a forma, digamos assim, mais avançada, né, no caso mais realista, de se configurar esse tipo de material. Isso aqui seria uma forma básica que também atende, né, os projetos aí, ficou bem legal, mas vamos configurar agora de uma forma um pouco mais avançada, né, através de mapeamentos, tá, pessoal? Então, sempre com mapeamentos a gente vai conseguir atingir melhores resultados, tá bom? Então aqui, como que a gente vai mapear, né, esse tecido aí da cortina? Bom, para tanto aqui, pessoal, eu gosto de utilizar um material procedural direto aqui do V-Ray para a gente poder criar esse mapeamento. Então, o que eu vou fazer com ele, né? A gente vai adicionar um mapeamento aqui na translucência, a gente vai adicionar um mapeamento aqui na opacidade e depois a gente vai carregar eles aqui no Diffuse também, tá bom? Então, vamos lá, vou começar aqui, ó, pela translucência mesmo. E vou carregar aqui, né? No caso, vou adicionar aqui no slot da translucência, nesse daqui. A gente vai adicionar aqui, ó, um material de cloth, tá bom? Cloth seria um tipo de tecido, né? Então, a gente vai utilizar esse mapa procedural, pessoal, para caracterizar aqui o tecido que a gente quer configurar, né? No caso, o material voal. Bom, aqui a gente tem alguns parâmetros de cores, né? E a gente tem também aqui, ó, o formato mais ou menos da textura, que vai ser a aparência de fato que vai ter aqui no nosso objeto, tá? Então aqui, de modo geral, a gente tem que levar em consideração o quê, né? Que as áreas claras da textura, aqui na translucência, né? Quanto mais claro a gente lembra, mais translucência, né? A gente vai ter no material, tá? Então aqui a gente tem que considerar o quê? Que nas áreas escuras eu não vou ter translucência e as áreas claras eu vou ter translucência, tá? Então de modo geral aqui, ó, vou deixar ela nesse contraste, né, da cor preta e da cor clara, tá bom? A gente tem algumas randomizações aqui que poderia fazer, ó, no formato, né, para não deixar tão perfeitinho o tecido, a gente podia modificar aqui o wave dele, tá, pessoal? Então a gente vem aqui no Random Wave e muda um pouquinho aqui, ó, aumenta um pouco para a gente dar uma distorcida aqui no tecido, né, para ele não ficar 100% reto ali no material, tá bom? Bom, e como que a gente faz o mapeamento, né, aqui na nossa textura? Porque aqui, ó, no material procedural, a gente não consegue ver como ele está ficando aqui no nosso objeto, tá? Então, a gente pode vir aqui, ó, no material, na aba Binding, e a gente vai utilizar o Texture Mode aqui, ó, no modo Texture Helper, tá? Então, eu habilito aqui, e ele colocou aqui um mapeamento genérico para a gente poder utilizar, tá? Como que ele funciona? A gente percebe aqui, ó, que ele tem esse formato, né, com alguns quadrados, que seria esse quadrado aqui, que está na prévia do nosso material, tá? Então, cada quadrado desse, pessoal, representa uma textura dessa aqui, ó. Então, a gente vai ter estampado em cada quadrado esse formato aqui da textura, né? Então, se a gente levar isso em consideração, a gente consegue ver aqui, ó, que a gente vai ter essa textura muito grande no nosso render, né?
Posso até fazer o seguinte aqui, ó, vou mandar um render interativo, deixa eu só desativar o mapa de opacidade, tá? Então, vou desativar ela. Vou desativar aqui a opacidade. Vou mandar um render interativo aqui, só para a gente ver como que está ficando o comportamento desse material, tá? Então, vou pegar aqui ó, um render dessa parte aqui mais ou menos, só para a gente poder observar mesmo. Então, olha só, pessoal. Ele está se comportando, né, da forma como a gente queria, só que está muito grande aqui a textura, tá? Então, como que a gente vai diminuir o tamanho dessa textura? Vou vir aqui no nosso mapa, né, entro aqui nele, vou vir aqui agora no Texture Placement e vou aumentar aqui a quantidade de repetições aqui no Repeat UV, tá bom? Então, aqui, por exemplo, vou colocar 10, vamos ver como que ele vai ficar. A gente vai ajustando e vendo aqui, ó, na prévia, como ele está se comportando, né? Então, 10, talvez ficou interessante, vou diminuir mais. Então, vou colocar aqui, ó, o valor de 20. Vamos ver. Bom, acho que está interessante, sim. Ele está mais sutil, né? Olha só. Mas está aparecendo ainda, certo? Então, vou deixar o valor de 20, vou dar um stop aqui no render, tá bom? E agora a gente pode aproveitar esse mapeamento aqui para configurar aqui o nosso diffuse, tá bom? Então, vou clicar aqui nele, vou copiar essa textura, tá? Vou vir aqui dentro do falloff que a gente tinha adicionado. Em vez de trabalhar apenas com as cores aqui, a gente vai trabalhar com o mapeamento também. Então, vou dar um paste scope aqui em cima, certo? E vou configurar aqui as cores, né, que vai ter o nosso tecido, tá? Então, para essa cor aqui de cima, né, que seria o nosso color A, a gente vai deixar ela mais escura. Então, aqui, em vez de colocar 100% preto, eu vou deixar um tom de cinza. Eu vou colocar aqui um cinza mais ou menos 80. Ok. E aqui nas áreas claras, né, no caso na cor clara aqui da textura, a gente vai colocar um valor de 150. Eu vou colocar 150 aqui e 150 aqui embaixo. E a nossa textura vai ficar com esse formato aqui, tá? Então temos aqui a nossa cor A definida. E agora eu vou clicar nela, vou arrastar aqui para baixo, Paste as Copy. E nessa cor B, como a gente viu, né, a gente tem que deixar ela mais clara. Então vou entrar aqui ó, e vou deixar todos esses valores aqui levemente mais claros. Então para esse aqui, por exemplo, eu vou deixar com o valor de 150. Ok. E nesses dois aqui de baixo, eu vou colocar mais ou menos o valor de 220. Para ele ficar com esse aspecto visual aqui. Então, vou pegar esse aqui e vou arrastar para cá. E prontinho. Essa aqui seria a nossa cor mais clara. E com isso a gente traz, né, esse mesmo nuance que a gente tinha aqui nas cores, só que agora o nuance dado aqui nas texturas, né, para ele ficar com essa aparência aqui, certo? Vou retornar, a gente tem aqui uma prévia do material e vamos mandar um render antes da gente configurar aqui o mapa de opacidade, tá? Então vou clicar aqui para renderizar e vamos guardar o render finalizar para a gente poder ver o resultado aqui atingido na nossa cena. Então vamos aguardar. Bom pessoal, finalizou aqui o render e olha só que legal o resultado que a gente conseguiu atingir até o momento, né? Então a gente consegue ver que já está mais com cara de tecido do que anteriormente. Então vamos até salvar aqui no nosso histórico e comparar com a outra imagem, né? Então vou comparar aqui ó, com a imagem A e olha só, como a gente tinha antes, ele estava até mais iluminado, por assim dizer, né? Mas porque de fato não tinha nenhuma textura. E depois que a gente adicionou a textura, olha só o resultado que a gente atingiu na cortina. Então já ficou bem legal, né? Ficou mais real de maneira geral. Porém aqui, ó, como a gente colocou uma textura que tem de fato, né, áreas escuras, a gente perdeu um pouco da iluminação do ambiente, ó, em relação ao outro, né? Bom, mas para compensar isso aqui, a gente vai adicionar agora o nosso mapa aqui, ó, na opacidade, tá bom? Então, vou fazer a mesma coisa, eu vou copiar essa daqui, que é a nossa textura base, então vou copiar ela e vou jogar aqui na opacidade, eu vou dar um paste aqui, paste as copy, tá? E aqui na opacidade a gente tem que levar o que em consideração, né? A gente tem que considerar aqui, pessoal, que as áreas escuras aqui da textura, ela vai tender a ser transparente, tá bom? Basicamente isso. Então, aqui na cor dela, a gente vai pegar e não vai deixar 100% escura, porque a gente não quer essas partes aqui, ó, totalmente transparentes, né? Então, vou deixar ela aqui, ó, no valor de mais ou menos, vou colocar um cinza aqui de mais ou menos 200. Ok? Então, vou deixar ali 200, vou retornar. E agora,
em todas essas frestas, né, das áreas escuras aqui da textura, a gente vai ter uma leve transparência, de modo que a gente consiga fazer a luz entrar mais no nosso ambiente, bem como a gente observar mais ali na parte externa do ambiente, tá bom? Então, vou mandar outro render aqui e vamos aguardar ele finalizar para a gente ver o resultado final aí do nosso material, tá bom? Então, vamos aguardar. Bom, pessoal, finalizou aqui o render e olha só que legal o resultado que a gente conseguiu atingir aqui, depois de atribuir o mapeamento lá na opacidade, né? Então, olha só, pessoal, comparando, né, com o outro, vou até salvar aqui no histórico, então comparando com a imagem anterior, onde a gente tinha apenas a translucência, né? Olha só, a gente já tinha o efeito aqui do tecido, de fato, certo? Só que a gente não tinha claridade aqui, né? Porque estava faltando a gente adicionar a opacidade, de modo que a luz transpassasse melhor o objeto. E de modo também que a gente conseguisse ver a parte externa lá, ó, do ambiente. Então, olha só, antes a gente já tinha o efeito aqui da cortina, porém a gente não conseguia ver o ambiente externo, né? Porém, depois que a gente coloca o mapa de opacidade, olha só o resultado que a gente consegue atingir. A gente consegue ver tanto o ambiente externo, como também aqui, ó, a iluminação fica muito mais rica, né, no nosso ambiente, tá bom? Bom, vamos comparar aqui com o outro, né, que a gente tinha também. Então, deixa eu colocar ele aqui sem a imagem A. Então, olha só, nesse aqui, sem mapeamento, ele já estava, bem dizer, com uma certa configuração. Só que estava faltando algo, né, gente? Então, olha só, quando a gente adiciona, de fato, mapeamento no nosso objeto, a gente tende sempre a ter um realismo muito maior no nosso material, tá? Bom, então, espero que vocês tenham gostado aí desse tutorial, tá? Só revisando aí o passo a passo que a gente seguiu. A gente basicamente vem aqui e de modo que a gente tenha a configuração dele de forma avançada, né? Para garantir esse resultado aqui, a gente sempre vai configurar aqui na aba do Diffuse o mapa de Fall Off, certo? E dentro do mapa de Fall Off, a gente coloca a textura, tá? Então, a gente trabalhou aqui com o material procedural do V-Ray, que seria o Cloud, onde a gente colocou aqui um aspecto dele mais acinzentado, né? Então, a cor A sempre mais escura e a cor B levemente mais clara, tá bom? Bom, passado essa configuração, a gente adicionou aqui, ó, um mapa de opacidade, onde a gente também carregou aqui a textura do Cloud, trabalhando aqui a cor predominante clara, né, para a gente não ter uma transparência tão grande no material. E aqui na cor escura, a gente colocou um cinza médio aqui, ó, na cor de 200 mais ou menos, tá? Para a gente atingir essa textura aqui, tá bom? Bom, e por fim, a gente adiciona um atributo de translucência, tá, pessoal? Então, a gente colocou aqui um atributo de translucência e aqui a gente trabalhou também o mapeamento dele, né, para a gente poder atingir um melhor resultado aqui na nossa imagem, certo? Bom, pessoal, então, espero que vocês tenham gostado aí desse pequeno tutorial de como configurar cortinas de forma realista, tá? Então, esse aqui é o resultado que a gente conseguiu atingir. Bom, e agora eu quero saber de você, né? Então, me diz aí embaixo nos comentários o que você achou desse tutorial. Deixe seu joinha no vídeo se você gostou e não se esqueça de se inscrever no canal, tá? E ative o sininho para você ser notificado toda vez que eu publicar mais vídeos como esse, certo? Então, nos vemos aí no próximo vídeo. Até a próxima!